Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Eu sou guia aqui rumo à construção do mapa verso. Estamos na aula 5 da semana 9 desse nosso curso. Se você não assistiu a aula anterior, vale a pena, foi muito legal. Vai aparecer um card aqui em cima. Agora então, pessoal, a gente vai falar de mais uma coisa interessante dentro do que a gente já tinha falado na aula anterior, que é como é que eu posso usar técnicas de inteligência artificial para resolver problemas de otimização, problemas de logística, enfim, algo bem bacana, tá? Então, só lembrando que na descrição do vídeo temos vários materiais interessantes, link para o site, link para notebook, link para tudo, para PDF das aulas, artigos, enfim, tudo. E também, pessoal, tudo livre, gratuito. Você não precisa se preocupar não, mas pelo menos aí comente, manda um oi aí, fala, oi, achei interessante, não achei, não gostei, sei lá, qualquer coisa, para a gente ter um retorno, saber se esse trabalho está sendo útil ou não. E acho que é legal você também, se puder se inscrever, se achar legal, eu fico contente. Se não está sendo útil, tudo bem também. Enfim, a gente está tentando ajudar o máximo possível de pessoas, dando uma visão ampla e geral sobre as coisas que já estão acontecendo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho que eu apresentei no ano passado. O que eu acho interessante nesse trabalho é o conceito embutido nele, que a gente vai, de novo, abordar a questão que eu já falei várias vezes de operações em logística portuária, né? Então, aqui, de novo, a gente tem o porto, com a complexidade dele, com as operações, com guindastes, navios. Acho que vocês já devem ter cansado aí, mas o porto, por que eu fico falando tanto de porto, pessoal? Será que, não, esse cara adora porto, ele queria ter um navio para ele? Não, peraí, pessoal, pensa o seguinte: a nossa cadeia de suprimentos no mundo, ela tem um ponto sensível, que é a parte portuária. E se ali não for extremamente eficiente, não adianta comércio internacional, acordos, nada disso funciona se a operação não for eficiente, se do ponto de vista econômico não houver atratividade. Então, como é que eu vou fazer negócio, business, se, eu não, se o meu produto não chega no outro país? Não tem como, né? Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla do porto, certo? Porque é importante para o desenvolvimento econômico. A abertura dos portos, 1808, no Brasil, pesquisem, tá? Dá uma olhadinha aí no Google, abertura dos portos, 1808, e vejam aí, várias, enfim, em termos históricos, existem vários eventos aí. Hoje em dia, a abertura dos portos seria um ganho de produtividade tremendo na operação portuária, tá? Ok, aqui a gente tem o Marine Traffic de novo, né? Que a gente já tinha apresentado e que eu reforço porque realmente a maior parte de transporte de cargas no mundo é feito através de navios, tá, pessoal? Assim, de longas distâncias e grandes quantidades é navios. E aí, o que acontece, pessoal? Veja que aqui é uma complexidade tremenda em organizar isso, ordenar isso. Como é que você vai planejar alguma coisa no meio dessa complexidade, né? E para isso tem esse conceito bem interessante que eu vou sair da frente para mostrar melhor, que é o princípio da incompatibilidade de Loft-Zadeh. Esse princípio colocado de forma informal, ele, em essência, diz que a complexidade de um sistema aumenta e conforme isso acontece, a nossa habilidade de realizar afirmativas precisas e significantes sobre o comportamento do sistema diminui até que atinja um limiar a partir do qual a precisão e o significado ou relevância tornam-se quase que mutuamente excludentes. Então, ou você escolhe um ou você escolhe o outro. E o que, que significa basicamente isso, pessoal? Que quando a gente está lidando com um problema com uma complexidade tremenda, você ficar olhando o 0 ou 1 e saber o que, que vai acontecer a cada passo vai se tornando cada vez mais complexo e complicado, enfim, fora as incertezas e variabilidades e uma série de fontes de ruídos e geração de imprevisibilidade dentro desse negócio todo. Então, ao invés da gente ficar preocupado com, vai acontecer assim ou vai acontecer assado, eu vou tomar essa solução. Será que a gente não poderia trocar isso por regras if-then? E essas regras poderiam ser regras robustas, que observassem vários cenários, que é o que a gente já veio discutindo lá atrás, da metodologia de representação por regras, de você mapear os agentes, suas operações, transformar essas
possíveis operações em possíveis regras, testar diferentes combinações de regras dos agentes dentro de um sistema de simulação que combina simulação de eventos discretos e multiagentes, né? Uma simulação híbrida, portanto. Obviamente, tem uma outra camada de teste de otimização dessas regras, tá? De combinação dessas regras de otimização. Aqui a gente já tinha mostrado também na aula passada esse passo a passo, tá, pessoal? Que eu estou mostrando rapidinho aqui. Mas o que eu queria destacar, pessoal, é que a gente pode ter, dentro da cadeia de suprimentos, a gente pode ter, na verdade, uma cadeia de regras, ou cadeia. A cadeia de suprimentos se faz através das diferentes regras adotadas pelos diferentes agentes. Então, quando a gente poderia ter a camada física, e acima da camada física, a camada digital, onde eu posso fazer verificações daquelas a possibilidades de regras mais interessantes antes de eu, de fato, agir e ter o prejuízo. E poderia, na camada digital, chegar em formas mais eficientes de iteração, tá? Então, na verdade, seria como se cada agente falasse mais ou menos como é que ele funciona, ou as possibilidades de funcionamento, e você orquestrar essa operação da maneira mais econômica, mais eficiente possível ali, tá? E aí, cada agente vai operar na melhor regra, considerando os demais agentes, né? Isso é um comportamento aí interessante, tá? Aqui a gente tem uma generalização do conceito, né, pessoal? Que é importante, que a gente identifica em todas essas questões desses agentes, desses ambientes. A gente pode ter uma área de estocagem, onde você vai ter que definir como é que vai carregar e descarregar regras de carregamento e descarregamento de produtos. E você pode ter também veículos que fazem a circulação de mercadorias, e mesmo eles podem ser, você pode pensar também como espaços onde você tem que definir como é que você vai guardar ou armazenar a carga que vai ser depois transportada para outras áreas, tá? Ponto importante, esse caminhão aqui é um container, não tem o que fazer, né? Você põe um container e manda ele ir para outra área. Mas dentro do container, ou dentro do próprio caminhão, você tem uma organização da carga que seria justamente essa questão de como é que você vai botar e tirar a carga, ou como é que você vai organizar a carga ali dentro, tá? Muito bem. Ok, então veja o seguinte, pessoal. O que que acontece? Aqui, por que que a gente está mexendo com essas questões de organização de carga? Porque são questões que estão impactando tremendamente na questão dos custos, e isso está, digamos assim, inflação global, aumento de preços, aumento de custos. Então, é urgente a gente tratar ou lidar com como fazer operações mais eficientes, porque operações menos eficientes, produtos mais caros, tá? Aqui, só para ilustrar uma questão de como a organização do espaço é uma coisa impactante, pessoal, nos custos, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho essa questão da carga que trava. Então, dependendo de como eu organizo a carga dentro do meu pátio, eu posso ter travamentos e, obviamente, isso vai ter custos, tá? Então, veja que organizar a carga, eu posso ter diferentes espaços, como eu já mencionei, desde que seja num navio, numa área portuária ou num centro de distribuição, ou mesmo dentro de um container, eu tenho que saber como é que eu vou organizar espaços, digamos, escassos, né? Então, se a capacidade e os recursos fossem ilimitados, não haveria problemas. O problema surge justamente dessa restrição, dessa limitação. E as soluções também surgem disso, né? Então, o que que a gente fez? A gente viu que essa questão de como organizar a carga aparece de forma frequente e eu percebi que não tinha uma metodologia propriamente para dizer, olha, vamos gerar aqui possibilidades de solução para organizar o espaço, isso de forma automática. Então, e supondo que o espaço é um espaço regular, né? Um grid, é uma grade, tá? Então eu fiz aqui e fiz observando que o espaço não pode ser, o mesmo espaço não pode ser ocupado por duas cargas ao mesmo tempo, né? Tem que obedecer algumas leis físicas aqui. E aqui você não pode ter objetos voadores também. Então, por exemplo, essa sequência aqui que eu estou mostrando para vocês, ela não seria uma sequência aceitável.
porque eu estaria usando containers voadores. Não dá para botar o primeiro que está em cima porque está voando, né? Teria que ter coisas voadoras. Então o que que eu fiz? Eu comecei um insight, né? Foi você bolar, preencher por baixo, começar de baixo. Então você tem todas essas possibilidades de preenchimento no início. E depois, conforme você põe um valor ali ou põe uma primeira carga, vai sobrando os demais espaços. E eu fiz uma análise na complexidade ou no número de possibilidades que você tem para organizar desse jeito, pensando desse jeito. Outra forma de pensar que também é muito usada, pessoal, é você organizar por parede ou por coluna, né? E aí você tem um número de possíveis soluções ao pensar dessa forma, tá? E aí o que acontece é assim, eu fiz aqui um resumo, né, pessoal, de quantos são, se você for fazer todas as possibilidades de preenchimento desse quadradinho aqui 4x4, desse espaço 4x4, você teria esse número de sequências, ou pensando aquela outra forma que começa por debaixo e vai preenchendo esse outro número, e finalmente pensando em colunas ou paredes, você vai ter um número menor, tá? Então, só para ilustrar nesse espaço 4x4, o número de possíveis sequências de preenchimento é esse aqui. Você vê que esse número aqui, pessoal, é mil, milhão, bilhão, trilhão, né? Só que esse espaço eventualmente absurdo de número de possíveis preenchimentos aqui, ele não é preocupante porque você tem restrições que vão eliminar muitas dessas soluções. E agora você deve estar se perguntando, e daí eu com tudo isso? É que a partir dessa análise matemática, eu consegui fazer esse programinha que gera randomicamente para mim várias possibilidades de solução, o que significa que esse programinha, pequeno programinha que está mostrado aqui, pessoal, que foi feito em Python, é um gerador de regras. Esse pequeno gerador de regras, ele gera uma possível solução factível, ou seja, que não vai ter container voador nem dois containers ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. E para ele gera uma regra de preenchimento, na verdade, né? É uma sequência ali. E você sai ali de um número de. Por exemplo, eu quero preencher um espaço de tamanho 28 mil, mais ou menos, ali, né? 29 mil quase. Em 4 segundos ele gera uma regra de preenchimento factível, tá? Então, por exemplo, navios porta-containers podem chegar a esse número de espaços, certo? 28, 23 mil, enfim. E é legal você criar várias regras automaticamente, tá? Para depois simular e verificar o desempenho delas, como eu já tinha mostrado aí. Então, só para ilustrar para vocês o tamanho do esforço que é criar uma regra, pessoal, você tem que criar esse programinha aqui, depois você tem que validar, testar, é bem complicado, é tedioso, é chato, você pode errar, pode ter bug, e aí você fez uma regra, tá? Então você tem um tempo de desenvolvimento associado a isso, enfim, demora, tá? Aqui eu substituí, por quê? Porque eu posso, basicamente, se eu quiser, eu posso criar 6 regras de preenchimento. Isso aqui é um gerador de regras de preenchimento, tá, pessoal? Que é onde pega, onde você pode ter maior diversidade de sequências para preencher um espaço, né? Para colocar carga em um espaço. E aqui, isso aqui, na verdade, eu poderia botar 10 regras, 20 regras. Eu chamo essa função para criar regras ou sequências de preenchimento automaticamente. Aqui, no caso, é um espaço não 2D, mas 3D. Então, dá para expandir para um espaço 3D, esse gerador. E com isso, pessoal, rapidamente você evita essa parte de ter que criar um código e você pode testar diferentes regras. Ele tem a sequência ali certinha, né? De como preencher o navio. E você pode aplicar isso no problema de carregar e descarregar container ao longo dos portos, né? O problema ali de logística portuária. Aqui tem um exemplo pequeno só para ilustrar que realmente não tem container voador. As regras são interessantes, tá? Mas a gente fez para problemas bem maiores aqui. Por exemplo, a gente fez para um navio com essas dimensões, né? Então é um navio porta-containers com dimensões próximas do navio real, tá? Enfim. Então é bastante significativo aqui, tá, pessoal? 128 baias, né? Então 128 camadinhas aqui. Deixa eu mostrar. 128 seria isso aqui, né?
Seria uma camada, duas camadas, enfim. E é um tamanho gigantesco esse negócio, né, pessoal? É surpreendente o tamanho que os navios podem ter. Enfim, isso aqui a gente apresentou no congresso e a gente já fez o work in progress, a gente já integrou isso, esse gerador de regras, no sistema de simulação com otimização, o que significa que basicamente a gente tem aquele sistema que eu já mencionei que usa guindaste, usa navio, que faz as simulações, que usa algoritmo genético. E aí a gente fez um algoritmo genético que usa simulação com otimização e regras autocriadas, certo? Então você não precisa mais codificar essas regras, pelo menos as regras de carregamento. As regras de guindaste e descarregamento eu ainda não consegui automatizar, mas enfim, já é um avanço interessante. E a ideia aqui, pessoal, é que a gente teria como se fosse um sisteminha que vai evoluindo, né, ao longo do tempo lá. Ele pode criar suas próprias regras, que é muito próximo disso aqui que eu estou mostrando, que é o Conway's Game of Life, que é você ver como é que o sistema pode ir evoluindo através de simulação e através das regras que estão sendo geradas e criadas e utilizadas e selecionadas, como é que esse sistema vai evoluir, tá? E esse tipo de experimentação computacional é uma coisa bacana, é interessante, tem esse livro aqui que eu acho, enfim, interessante, mas se quiser assistir o vídeo ou o podcast do Stephen Wolfram, é bem legal também sobre isso aqui. Esse aqui tá livre e gratuito, esse livro, tá, pessoal, na internet. Enfim. Eu fiz um outro livro com um conceito associado em cima dessa coisa de você ter um sistema que pode criar as próprias regras. E aí eu coloquei isso dentro do conceito de startup. Tá falado ali numa playlist que a gente tem na descrição aí do vídeo. E também, enfim, tem uma outra playlist em que eu faço uma discussão mais aprofundada disso, tá, pessoal? E tem uma trilha em que eu faço uma discussão sobre esse conceito a startup autômata. Tô planejando, se Deus quiser, aí um livro. Vamos ver se em que eu vou misturar todas essas coisas, né? E vou colocar a questão também do metaverso, como é que isso pode ser utilizado e aplicado, tá bom? Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, a última aula, finalmente eu vou falar do problema que a gente vai tratar, é um problema significativamente mais simples e mais palpável do que todos esses que eu já mencionei ao longo dessa semana, que é o problema de logística da soja. Finalmente, eu vou falar de um problema clássico dentro da área de pesquisa operacional, tá? Que é o problema de transporte. Vou falar do problema de localização e dos dois juntos, para resolver o problema super importante que tem uma contribuição importantíssima no PIB do Brasil, que é a logística da soja. E como é que a gente usa mapas para visualizar todas essas coisas, tá bom? Bom, beleza. Então agradeço vocês de novo, pessoal. Um abraço e até a próxima e última aula desta semana. Tchau.